sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje conto aqui com a presença do Dr. Maurício, juiz de direito aqui do estado da Bahia, atuante na vara da Fazenda Pública. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui com a gente do podcast. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Gabriele, pelo convite. O Instagram de vocês, eu estava falando aqui em off, está muito bacana, é interessante acompanhar, principalmente quem é da área do direito e, evidentemente, que tem dicas ali para toda a sociedade também, que precisa aprender dos próprios direitos. Então, o Instagram está muito bacana e parabéns pelo canal. Obrigada, doutor. Fico lisonjeada. Então, doutor, para o pessoal conhecer um pouquinho, vamos começar falando sobre sua carreira, sua graduação, onde o senhor cursou. Já era um objetivo ser doutor magistrado? Como foi? Vamos lá. Eu sou natural de Brasília, tá? Fiz minha faculdade na Unioro, uma faculdade privada, e eu gosto sempre de falar em todas as minhas palestras. Eu fui aluno de escola pública a vida toda, fiz uma faculdade particular e comecei os estudos ali para a OAB na época e depois para concurso. Sempre trabalhei, consegui conciliar o trabalho com os estudos para poder atingir o meu objetivo, que era o concurso público. Na verdade, eu não tinha um grande foco somente na magistratura. Eu fiz muitos concursos para magistratura e Ministério Público. Fiz concurso para as duas áreas e na época que eu estava conseguindo a aprovação na magistratura, também estava conseguindo a aprovação no Ministério Público de São Paulo, magistratura da Bahia, magistratura do Maranhão e Ministério Público, se eu não me engano, do Tocantins. O estudo de concurso público ele é assim, ele é contínuo, duradouro e uma hora você consegue aí lograr êxito e geralmente em mais de um na época que você está preparado. O importante é nunca desistir. E eu falei que é importante falar sobre isso porque muitos dos meus alunos e da própria sociedade em si, o que eu sempre digo, onde você quer chegar você vai conseguir, independentemente se você estudou em escola pública, se você estudou nas melhores escolas do país. Basta você querer e ter o seu objetivo e persistir. Entendi. Então, o senhor advogou? Advoguei em Brasília. Eu fui inscrito na OAB por 8 anos e meio, dentre o período de estágio e porque tem a OAB de estagiário, e a época da advocacia. Então eu exerci a advocacia mesmo lá no Distrito Federal, trabalhava em um escritório de advocacia em Brasília, fazia sustentação oral, gostava demais da advocacia. Inclusive tive professores na época que falaram: Maurício, não faz concurso, você vai ser rico. Eu falo: não, professor, não quero ser rico, eu quero ter uma vida tranquila e estável, que é o que o concurso público te traz. Ele, como todos dizem, ele fecha a porta do perrengue, digamos assim, que às vezes o autônomo tem, mas ele fecha também a porta aí da riqueza. A gente, graças a Deus, leva uma vida tranquila, mas você fecha a porta da riqueza. Eu não queria riqueza, não tenho pretensão disso. A minha pretensão era de ter uma vida tranquila e, evidentemente, fazer o bem à sociedade, que é o que a magistratura nos proporciona. O concurso da magistratura, ele exige 3 anos de advocacia? 3 anos de prática jurídica. O senhor acha importante essa prática? É importantíssima. A prática jurídica ela é importantíssima para você ter a vivência dos dois lados, para você ter uma maior experiência, digamos assim. A emenda 45 trouxe essa exigência e as interpretações dos tribunais superiores, do próprio Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do CNMP, é de que essa prática ela é iniciada a partir do bacharelado. Então, antigamente ainda tinha uma interpretação de que o estágio na graduação já contava com prática jurídica, mas hoje não mais vale. Então, a partir da graduação, você é exigido 3 anos de prática jurídica. Inclusive, eu caí em um concurso público porque eu não tinha 3 anos da prática jurídica. Eu poderia ter sido promotor de justiça no estado de Goiás,
Mas antes de 3 anos de formação, eu estava conseguindo aprovação, fui até a prova oral e acabei caindo no concurso porque eu não tinha a prática jurídica. Entendi. Doutor, eu tenho uma curiosidade, não sei se o senhor pode responder, sabe? Mas Vamos lá. como é ser imparcial, assim, tirar o seu lado humano no processo? Como é? Pronto. Gabriela, é importante essa sua pergunta, né? A gente não tira o lado humano, a gente não perde a humanização com o processo, mas a gente tem que ser técnico. Você precisa conhecer a Constituição Federal e as leis para aplicar o direito ao caso concreto, né? Não é que a gente deixa de ser humano, tá? E a imparcialidade ela está relacionada à técnica. Você precisa conhecer as leis, você precisa conhecer os precedentes, esse aqui é o nosso tema, para poder melhor apreciar os casos concretos e decidir, tá? Então, assim, não é que você vai aplicar o direito sendo desumano. Nós vivemos num Estado democrático de direito, né? O nosso regime, nosso Estado é regido pela civil law, a lei é o que vai preponderar, e o que nós temos, que é a vontade do legislador, ela tem que ser respeitada por todos. Então, se determinada questão, no seu íntimo você pensa, poxa, coitada da parte, né? Poxa, coitada da parte, mas é o que o legislador escolheu, né? E a questão de justiça, é o que eu digo, né? Até para a própria advocacia, ou para os estagiários, ou para os estudantes de direito, concurseiro, né? O conceito de justiça é vago. O que é justo para você pode não ser justo para mim. Então a gente não pode pautar o direito pelo conceito de justiça. A gente tem que pautar o direito pelos conceitos de lei. O que está previsto na Constituição Federal, o que está previsto em lei ordinária, lei complementar, a gente tem que seguir e adequar. Porque o que é justo para um pode não ser justo para outro. Entendi. Então, tá vendo, gente? Juiz, ele é humano, ele sente também, né, gente? Porque tem gente que fala, nossa, mas me deu uma sentença tão dura, né? Mas é seguindo a lei, sendo técnico. Doutor, e em relação, então, ao assunto, agora, que o senhor escolheu, a importância de conhecer os precedentes, os informativos, a jurisprudência dos tribunais superiores, tanto para a advocacia, quanto para quem ainda está na faculdade cursando Direito. Pronto. Gabriele, nós vivemos num sistema processual de precedentes, né? Nós temos os precedentes tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do STJ, e aqui eu me restringo a esses 2 tribunais, porque é a minha área de atuação. Eu sou juiz de direito, tá? E me limito a esses 2 tribunais. Evidentemente, nós temos o TST, TSE, nós temos o Superior Tribunal Militar, tá? Mas eu me restringo a esses 2 tribunais, que é a nossa área de atuação. Tá? É importantíssimo conhecer os precedentes para a advocacia, para você ficar antenado no que os tribunais superiores estão decidindo. Por quê? Porque o advogado trabalha com convencimento. Nada melhor para o convencimento do que você demonstrar para o magistrado como os tribunais superiores estão decidindo. Se aquela tese que você está trazendo, ela já é pautada em algo consolidado nos tribunais superiores, evidentemente que o seu poder de convencimento é maior. Porque o magistrado, embora ele tenha, né, a independência funcional, nós temos no sistema de precedente uma vinculação. Vinculação aos precedentes que são vinculantes, nós temos súmula vinculante, nós temos julgamentos em IAC, que é incidente de assunção de competência, tá? Nós temos os repetitivos, e esses precedentes, né, se o seu processo, se o seu caso concreto, ele se adequar, se amoldar ao que já está consolidado nos tribunais superiores, evidentemente que o seu poder de convencimento é maior. Para o estudante de direito, é imprescindível conhecer a linguagem técnica. A linguagem técnica utilizada no âmbito dos tribunais superiores. Quando a gente começa a leitura dos informativos, a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque toda linguagem técnica, ela é difícil. E já fiz palestras sobre a questão do juridiquês, né? E eu não critico, não acho errado. As pessoas dizem, o aplicador do direito, o advogado, o magistrado, o membro do Ministério Público gosta de falar difícil. Não é que gosta de falar difícil. Toda profissão, ela é técnica e tem a sua parte técnica. Ninguém entende o que o mecânico... Se você não entende de mecânica,
O que o mecânico falar para você, você não vai entender. E ninguém reclama. O que o médico te fala, pensa na importância que é você ir numa consulta e saber direitinho o que o médico te passou. Muitas vezes a gente não entende. Por quê? Porque a linguagem é técnica. Assim também é com o direito. Então, assim, nós temos termos técnicos que não devem ser realmente afastados, porque é exatamente o que vem do nosso direito, da nossa aplicação. Tá? Então, é importante para o estudante de direito também conhecer a jurisprudência e para o estudante de concurso público é imprescindível, porque as bancas de concurso público exigem muito o conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, é importantíssimo conhecer o que o STJ decide e o que o Supremo decide. Doutor, essa questão da linguagem técnica, na petição inicial, isso agrada aos juízes? Sim, na verdade, assim, ser técnico não é ser prolixo. Prolixo, aí já é questão técnica, né? Você não precisa ser extenso. Você não precisa escrever uma petição inicial de 80 folhas como se isso fosse ser relevante. Você precisa ser objetivo, você precisa ser técnico, objetivo, conciso nos seus raciocínios. Né? E aí um exemplo aqui, que a advocacia peca, alguma parte da advocacia peca. Tá? Se conceitos que já são amplamente difundidos, você não precisa explicar. Como dizem, a gente não precisa explicar a roda. A gente não precisa explicar o que já é de amplo conhecimento. A gente precisa realmente bater no martelo daquilo que não é de amplo conhecimento. Mas, por exemplo, explicar de onde surgiu o dano moral numa petição inicial, isso é diferente. Né? Você precisa dizer o que aconteceu com o seu cliente, quais são os fatos e qual é o direito. No caso de violação de responsabilidade civil, artigo 186, do Código Civil, né? E o que aconteceu com o seu cliente. O principal é o fato. Tá? Então você não precisa trazer 80 mil jurisprudências na petição inicial, como se aquilo fosse te ajudar, de algo que já é batido. Tá? Então é isso, a importância de ser técnico. Ser técnico não quer dizer ser prolixo. Você tem que ter uma petição enxuta. Certo. E eu fiz uma live com o Dr. Gustavo, o senhor estava presente, né? Ainda bem que surgiu o convite também. E ele mencionou que agora tem uma inteligência artificial do tribunal. Temos, na verdade... Já tem tempo? Não, temos a inteligência artificial em tudo, né? Sim. O nosso sistema informatizado, e é interessante essa pergunta, porque para a advocacia e para o estudante de direito, é importantíssimo. Nosso mundo caminha para esse lado, né? O sistema informatizado, ele não é à toa. O cadastramento, e isso é importante demais, o cadastramento da petição inicial, classe e assunto, de forma correta, ele é importantíssimo por quê? Porque nós temos a utilização de ferramentas no próprio sistema que facilitam a busca dos processos. Se você, advogado, cadastra de forma equivocada ou cadastra de qualquer jeito porque acha que vai ser mais rápido para você, você pode atrapalhar o seu cliente. Você pode atrapalhar o processo, por quê? Porque ele pode cair numa vala que ele não vai ser encontrado. E nós temos hoje, de forma bem objetiva quanto à sua pergunta, no nosso sistema hoje, o sistema PJE, no fluxo de execuções fiscais, nós já temos uma inteligência em que o robô, digamos assim, ele busca a petição e faz minutas diretamente para o magistrado. Evidentemente, o magistrado vai conferir se aquela minuta está adequada, um modelo de minuta que já é pronto para determinadas situações. E o robô aplica aquela minuta, o magistrado vai conferir, e se estiver correto, o magistrado somente assinará aquilo ali. Isso é a inteligência artificial agindo, né? De acordo com o quê? Com os elementos de cadastramento. Por isso a importância do advogado, o princípio da cooperação, que rege o nosso novo processo civil, né? É novo, eu estava até falando com as minhas estagiárias, é novo, mas é de 2015, então, tecnicamente eu nem gosto de colocar em decisões, né, novo Código de Processo Civil, porque já é o nosso código. A gente não precisa botar o que é novo, a gente precisa fazer referência a um código anterior, se você tiver a aplicabilidade dele. Mas se você diz o Código de Processo Civil, evidentemente que é o que está em vigor. Sim. E sobre as jurisprudências, tem um número ideal de jurisprudências para conter ali no processo, né? Não, é isso, assim, não há um número. O que nós temos? E aí é importantíssimo para o estudante de direito, quem vai fazer concurso, para o advogado, saber.
nós temos uma hierarquia entre as decisões nos tribunais superiores. Nós temos a súmula vinculante, evidentemente, está ali acima de tudo, né? E nós temos alguns precedentes que têm uma valoração maior, de acordo com o próprio órgão fracionário dentro dos tribunais. Por exemplo, no STJ nós temos a Corte Especial, que vai decidir as maiores demandas e as demandas originárias do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos o maior colegiado do tribunal decidindo. Evidentemente que um julgado da Corte Especial, ele tem uma relevância maior do que um acórdão de uma turma. Ainda que os dois sejam do STJ, nós temos uma preponderância de julgados. Por isso a importância de conhecer os tribunais superiores. No STJ, por exemplo, nós temos Corte Especial, nós temos as sessões, nós temos 6 turmas. Primeira e segunda, direito público. Terceira e quarta, direito privado. Quinta e sexta, direito penal e processo penal. Nós temos, acima das turmas de cada curso, temos as sessões. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. E nós temos a Corte Especial. Então, um julgado da terceira sessão, que rege as turmas de direito penal, a quinta e a sexta, ele tem preponderância por quê? Porque ele está consolidando a jurisprudência da quinta e da sexta turma. Então, é uma consolidação que a terceira sessão faz. Logo, um acórdão da terceira sessão, ele tem maior preponderância e relevo sobre os acórdãos da quinta e sexta turma. Então, é importante conhecer os tribunais superiores. Isso facilita até na hora da busca. Certamente. A busca, que nós temos aí inúmeros mecanismos, né? E aí eu sempre falo, né? Por exemplo, Dizer o Direito, buscador Dizer o Direito, é um aplicativo. Ele é pago. Jus Brasil, aplicativo pago. O que eu digo, e nem conheço as pessoas que são donas desses aplicativos, não faço nem ideia, né? Mas é importante você ter essas ferramentas para a advocacia, para o estudante de direito. Por quê? Porque é um facilitador para a sua busca efetiva de jurisprudência. É um investimento. Para o advogado é um investimento. Para o estudante de direito que vai fazer concurso público, é um investimento. Por quê? Porque você tem ali uma facilidade maior de busca de jurisprudência. Nós temos, evidentemente, no próprio site dos tribunais superiores, eles facilitam também essa busca. Mas se você tiver condições, você pode fazer o uso dessas ferramentas para maior efetividade em sua busca de julgados nos tribunais superiores. Além de poupar tempo, né? Poupa tempo. Hoje nós não temos condições de perder, digamos assim, tanto tempo buscando, né? O Jus Brasil é importantíssimo porque ele tem uma gama maior. Você quer buscar jurisprudência do Paraná, de São Paulo, DF, você faz digamos, uma filtragem maior. O Dizer o Direito está muito relacionado aos tribunais superiores, STJ e STF. De toda forma, você tem ali aulas, você tem no próprio julgado as explicações. Muitas vezes os julgados não são de fáceis compreensões, mas a pessoa tem ali, digamos, um destrinchamento, né, da jurisprudência. E aí eu quero aproveitar aqui, tá, a oportunidade para dizer, até ontem eu estava pensando nisso e vou fazer no meu Instagram, tenho também no Instagram, né, eu sempre acompanho a jurisprudência, né. É importante a gente continuar estudando e continuar antenado na jurisprudência, seja você advogado, seja você juiz, promotor, né, e eu acompanho muito a jurisprudência da terceira sessão, que é quinta e sexta turma, porque é uma área que eu gosto de lecionar, né, e eu vou no meu canal toda semana fazer uma publicação sobre os principais julgados do STJ no âmbito criminal, penal e processo penal, e aí fazer as explicações ali. Evidentemente que a gente não tem como se estender muito, porque o conteúdo no Instagram ele não tem condições de ser tão elástico. Mas para facilitar para aquele advogado ou aquele estudante de direito que não tem condições de ler toda semana os informativos. @professor Maurício Barra. Professor Maurício Barra. Sigam ele, gente. E Jus Brasil me patrocina, estou fazendo propaganda para vocês. Doutor, a pergunta que não quer calar. Juiz, lê a petição? Tem que ler. Se ele não ler a petição, como é que ele vai julgar? Aí ele lê todas as petições, né, o que nós temos no processo. Por completo. O que acontece é, quanto mais prática você tem, isso na leitura qualquer que seja,
você faz uma leitura mais dinâmica. Você consegue bater o olho e enxergar aquilo que efetivamente é preponderante. O que eu te falei, se você pega uma petição inicial de 40 folhas e você tem ali 12 emendas de acórdão para explicar o que é dano moral, eu não preciso saber o que é dano moral. Tá? Não é querer se achar demais. Não, é porque isso é batido. Todo mundo já sabe o que é dano moral. Você precisa saber o que é os fatos e você precisa saber se aqueles fatos são ensejadores de uma indenização. Mas o que é o dano moral surgiu na época dos balões, eu não preciso saber disso. Tá? Então, a gente, evidentemente, que as pessoas falam, poxa, mas como é que faz uma leitura tão rápida assim? Né? Claro que a gente não tem condições de parar vírgula por vírgula para poder julgar. Até porque se a gente assim o fizer, nós vamos acabar atrapalhando a efetividade. Eu tenho hoje na minha unidade, a Vara de Fazenda Pública, 27 mil processos, para mim. Se eu for parar para ler 27 mil processos, e se você parar para pensar que em média nós temos, no mínimo, 200 folhas por processo, no mínimo, bem mínimo. O cliente do advogado surta. E o advogado e todo mundo. Então, assim, por isso a importância de ser conciso, técnico, e o poder de convencimento. O poder de convencimento é, eu estou com tal matéria. O STJ consolidou no tema tal essa matéria. E eu quero isso de direito. Acabou. Tá? Então você não precisa ficar trazendo 80 citações de doutrina. Você quer escrever? Muito, muito bacana. Mas vá para o mundo acadêmico, que é o mundo que eu também amo. No mundo acadêmico a gente pode discutir teses, a gente pode discutir se os julgados estão certos ou errados. Mas no mundo prático do direito, o mundo do poder judiciário, ele exige também que você seja conciso, seja técnico. Então aquele meme jurídico de que você vai lá e faz uma petição e o juiz só lê os pedidos. Não, é mito. Não, é mito, assim. Você não vai ler só os pedidos. Evidentemente que com os pedidos você sabe, só pelos pedidos você sabe o que a pessoa está querendo em tese. Porque nós temos, infelizmente, uma prática jurídica que às vezes não sabe pedir. Você vê ali um fato narrado, quando chega no pedido, não tem um pedido. E isso, infelizmente, é comum. E aí, se você ficar só no pedido também, muitas vezes você não vai nem conseguir compreender. Tá? Então, assim, é importante o advogado narrar bem o que aconteceu, narrar bem os fatos, trazer o que é de direito e concluir com os pedidos de forma concatenada com o que foi narrado, com o que está acima. Tá? Mas a gente não vai só no pedido. Primeiro, você precisa ver o que é a demanda, contra quem é a demanda, porque o próprio endereçamento, porque se você não vê contra quem é ou o que é, muitas vezes aquele processo não é nem da sua competência. Tá? Então é importante você, obviamente, ler tudo. Claro que a leitura é como eu estou te falando. A leitura não comporta você parar para ler 60 julgados que a pessoa vai citar. Porque aquilo é irrelevante. Não dá, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso e ser conciso, técnico. E a importância também do advogado conhecer o tribunal que ele vai utilizar. Por exemplo, se ele está na Bahia, ele tem que conhecer o tribunal que vai usar o precedente. Sim. Se o tribunal se é favorável para aquela decisão, para aquele tema. Com certeza, com certeza. Se você vai advogar, e a advocacia, eu falo, a advocacia exige o conhecimento da área, do local, de tudo. E dos tribunais superiores, que são os responsáveis por, digamos, uniformizar a jurisprudência de todo o país. Ainda que naquele âmbito, tá, estadual a jurisprudência seja contrária, não quer dizer que você não pode tentar ali, se você tiver um respaldo em cima. Por quê? Porque em cima é onde vai ter a uniformização da jurisprudência de todo o país. Então não tem... Porque assim, o direito, muitas vezes as pessoas falam assim, mas o sistema de precedentes engessa. Não, ele não engessa. Você pode tentar mudar isso. Tá? É importante você batalhar, porque o direito não é exato. Não é 1, 2 mais 2, 4. Tá? O direito, ele comporta interpretações.
Né? Isso é o bacana do direito. Mas, evidentemente, seguindo os precedentes, você consegue um maior convencimento. Isso também se modifica com o tempo, né? O direito ele acompanha as mudanças da sociedade. Sim. Então, algum outro ponto que Não. o senhor gostaria de falar? Assim, é só essa questão de conhecer. Tá? Conhecer os tribunais superiores, conhecer a jurisprudência, ler informativos. Os informativos eles são publicados semanalmente. É importantíssima a leitura desses informativos, tanto para o estudante de direito, né, aquele que vai prestar concurso público, quanto para o advogado. Né? Um grande erro da advocacia é pensar que passei no exame da ordem, sou advogado, não preciso mais estudar. Nós, do direito, não temos esse luxo de parar de estudar. Quem é do direito vai ter que estudar para o resto da vida, porque você precisa se antenar com tudo que tem de modificação, porque o direito é isso, o direito é cíclico. Essas mudanças que você falou, elas acontecem. E o que a gente estudou há 10 anos atrás, hoje já não tem mais efetividade. Então é importante você se atualizar. Você precisa conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores. E eu falo muito do STJ porque, como juiz, eu tive a oportunidade de auxiliar um ministro no STJ. 2016. 2016 e 2017 eu fui juiz auxiliar no âmbito do STJ. Como juiz, auxiliei o ministro Félix Fischer lá no STJ, foi uma experiência extraordinária, e eu sou brasiliense. Então, assim, advoguei em Brasília, advoguei no âmbito do STJ. E é importante, ainda que você esteja numa comarca de entrância inicial no interior da Bahia, não pense que você não precisa conhecer o que está decidindo o STJ. Porque esse é o poder de convencimento que você tem. Trazer para o Poder Judiciário, de primeira instância, de segundo grau, o que Brasília está decidindo. Principalmente diante de precedentes vinculantes. Advogado reclama muito da falta de tempo, né? Porque tem que conciliar a carreira com a vida pessoal. Então, mas mesmo assim é importante acompanhar esses informativos semanais. Eu tinha um professor que ele falava assim: você tá ali no banheiro, vai folheando, no banheiro mesmo, né? Sim. Então sempre tem ali uns 15 minutinhos no dia, já faz a diferença se atualizar. Com certeza. E aí, voltando a dizer, no Instagram eu vou toda semana fazer a publicação dos informativos do STJ, em especial da seara penal e processo penal, que é a área que eu leciono. Né? Evidentemente que eu olho tudo. Se tiver algo que eu ache relevante, né? Mas aí é o que eu estou achando. Agora, para o estudante de direito, é importantíssimo ler tudo. Informativo inteiro do STJ e do STF. Estudante de direito, se você acha que sofre, meu amigo, depois tem mais, viu? A gente A vida é uma precisa, constante, né? a gente precisa se antenar, a gente precisa conhecer, né, o que, assim, tudo que você vai colher vai depender de você, tá? Gabriel, eu formei em 2008. Tem gente que formou comigo que até hoje nunca passou no exame da ordem. Eu, com 2 anos e pouco de formado, eu estava, como eu falei, passando para ser promotor de justiça. Assim, tudo vai depender do que você quer para você. Se você não gosta do direito, eu falo muito isso em sala de aula com os meus alunos, eu falo, se você não gosta de direito, se você não gosta do direito, não perca seu tempo. Porque assim, mas eu quero ser um bom advogado. Você vai ser um bom advogado se você estudar. Se você não estudar, você não vai ser. Se você for mediano, você vai, evidentemente, receber de forma mediana. Os melhores advogados que nós temos são os advogados que estão antenados. Doutrina, jurisprudência, aqueles que estão estudando. E a responsabilidade da advocacia, ela é extrema. Porque você não estudou aquilo que você está pegando. Você não faz ideia do que é aquele ramo do direito. E você pega porque ou você quer ajudar, ou você quer receber uns honorários ali, alguma coisinha, pagar um boleto, e você não estuda. O direito do seu cliente, às vezes ele é sufragado porque você não soube pedir. Porque você não soube justificar o que era. E principalmente no processo civil. E eu bato muito isso na tecla. Tá? Nós temos preclusões. E o processo, como você tinha falado da questão humanitária, né? O processo não comporta dó, pena. Se o cliente escolheu mal
o advogado que vai patrocinar os interesses dele, ele que arque com os ônus de perder um processo que eventualmente ele teria direito. Não teve direito porque não foi bem pedido. E não comporta ao juiz corrigir isso. Cada um na sua esfera. E a responsabilidade do advogado é tanta que também pode incorrer em penalidades. Sim. Na OAB, se o Sim. cliente dele resolver buscar isso. Né? Então, é importantíssimo estudar, se antenar. Se você quer advogar, excelente, mas faça bem, porque a responsabilidade da advocacia é muito grande. Se você quer estudar para concurso público, estude até passar, até tomar posse. Vai dar certo. Eu falo, com todos os meus alunos de cursinho, de faculdade, que já lecionei, provavelmente voltarei a lecionar na Universidade Federal aqui no Fórum, eu sempre falo para eles, vai estudar para concurso? Estude, até tomar posse. E todo mundo consegue, todas as pessoas. que não para no meio do caminho. Quem não desistir, vai tomar posse. Tá? E não é aquela, concurso não é para gênio. Nós entramos na magistratura quando eu entrei em 2013, 97 juízes. Claro que tem um ou outro que se destaca, mas a grande maioria é o normal, é o comum, que somos todos nós. O que diferencia ele daquele outro é simplesmente porque ele estuda. Quem não estudar, infelizmente, não vai conseguir alcançar os objetivos. Doutor, adorei o nosso papo. Vamos encerrando por aqui. Excelente. Vou deixar o seu arroba anotado no Instagram, para o pessoal dar uma olhada no seu perfil, já que seguir para acompanhar, né, o conteúdo que você vai postar. Agradeço novamente a sua participação aqui no podcast. E se porventura surgir alguma outra temática depois, a gente deixa em aberto. Aí eu entro em contato, convidando novamente, pronto. Tranquilo. Obrigado, Gabriele. Para mais vídeos como esse, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.